Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Estamos em direto, que sexta-feira, um quarto para 16 horas. Estamos em direto aqui no Facebook, a começar o nosso programa, sexta sim, aqui na Rádio Savana 100.2, onde comentamos sobre os temas que marcaram a semana, temas nacionais e internacionais. E hoje vamos comentar sobre o julgamento sobre as chamadas dívidas ocultas que corre na Brigada Operativa BO. Também vamos comentar sobre um tema incontornável aqui no nosso programa. Sempre seguimos com muito detalhe, que é a situação de Cabo Delgado. Esses são os dois pratos fortes do programa de hoje. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um Pontos. Sexta sim, aqui. Lá vamos nós já para o quarto ano, se não me engano. Exatamente, quarto ano, e hoje com um marco também interessante. O nosso pivô, aqui o Francisco Carmona, faz 46 anos. Seria indelicado se fosse uma senhora. Acho que entre nós não temos esses problemas. Portanto, parabéns, Francisco. E esperemos que no próximo ano ainda estaremos aqui a comentar os assuntos mais candentes da semana e da atualidade nacional. Muito bem, Fernando Lima, antes de entrarmos para os nossos temas que alinhamos para este programa, vamos ao seu tema de semana, que é a rainha da Inglaterra, que reconheceu uma moçambicana que está envolvida em projetos de reciclagem. Bem, isto é um prémio que é o topo do politicamente correto, ou seja, todos os elementos do prémio são questões que estão, digamos, na crista da onda. É assim, a Vânia Wetela, que é a premiada pela Rainha de Inglaterra, e isto é um prémio da Commonwealth. O prémio chama-se Pontos de Luz. O que é que fez a Vânia Wetela? Ela faz próteses para portadores de deficiência, faz próteses a partir de materiais reciclados. E, portanto, criou uma startup, iniciou uma pequena empresa que se chama Biomed, se não me engano, e esta empresa faz materiais, faz próteses a partir desses materiais. Quando uma parte dos moçambicanos clama que não tem emprego, que não tem trabalho, mais uma vez, embora nem todos têm as mesmas oportunidades, mas mais uma vez se prova que há moçambicanos que, independentemente dessas dificuldades, têm as suas próprias iniciativas, e neste caso a sua iniciativa compensa. Portanto, parabéns, Vânia Wetela. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é o julgamento. Para hoje já terminou com a audição de Bruno Langa, mas é preciso lembrar que os primeiros foram Cipriano Mutoto e também Teófilo Nhangumena. Os últimos dois réus, que é Nambi Gebuza e Bruno Langa, esses últimos dois, diferentemente dos primeiros dois também, adotaram uma estratégia negacionista e de confrontação ao tribunal e também ao Ministério Público. Fernando Lima, na tua opinião, isto não é uma estratégia muito arriscada, tendo em conta a imensidão de provas que andam neste processo e muitas das contradições entre eles relacionadas com esta viagem para Abu Dhabi? Eu penso que é arriscado, e há um outro elemento também que é comprometedor e muito negativo para os próprios réus, é que a audiência deste julgamento é uma audiência nacional. Portanto, teoricamente, são 30 milhões de moçambicanos a assistir, mas, e todos sabemos que há o julgamento do tribunal e há o julgamento da praça pública. Portanto, quando o réu tem este tipo de comportamento, na praça pública já houve veredito. Portanto, há um clamor negativista em relação aos últimos réus que desfilaram na BO, e que é óbvio, porque é assim, a questão de uma pessoa evitar não responder, quanto a mim, deve ser seletiva. Há questões, e o negar a responder
compreende e corresponde a este princípio de que o réu não se deve incriminar a si próprio. Agora, utilizar extensivamente este direito que assiste ao réu, às vezes de uma forma muito buçal. Quando eu digo muito buçal, é que nem sequer se percebe do porquê de não se responder. Isto também, em última análise, endurece as próprias posições de alguns agentes processuais, nomeadamente o juiz, o Ministério Público e mesmo o assistente. Aliás, por exemplo, há uma pergunta muito simples em que perguntavam ao Bruno Lang sobre a sua formação e ele recusou-se a responder. Claro, não é ridículo ou dizer coisas tão ridículas como que não conhece Teófilo Nangumelo e, portanto, que era uma terrível coincidência que o Teófilo se veio sentar ao lado dele no avião, para depois a procuradora Sheila Marengula fazer aquele brilhareta, inclusivamente com uma ótima dicção, de ler o relatório, o delicioso relatório, com muitos pormenores, até dos músculos do Iskandar Safo. Ou seja, o Teófilo Nangumelo não só fez os seus dotes de discursivos se mostraram ali na BO, afinal também a fazer relatórios. O homem é muito versátil e o relatório está com muitos pormenores que são supérfluos, sim. Sobretudo os gostos de Iskandar Safo. Mas que, bem, eu penso que isto também correspondia a um certo deslumbramento em relação ao Iskandar Safo, em relação ao paquete em construção, enfim, penso que os moçambicanos estavam muito deslumbrados, não só com o tratamento que tiveram em Abu Dhabi, como também perante outras coisas que não estavam habituados a ver, como, por exemplo, na primeira parte da audição do Teófilo, quando ele ficou via imagens em tempo real de um satélite que estava apontado à costa de Moçambique. Não, claro que são coisas surpreendentes, mas para uma pessoa com mínimo de informação sabe que teoricamente isso é possível. Todos esses filmes que nós vemos ou que temos a possibilidade e temos acesso de ver todos os dias, e falo isso porque os moçambicanos veem muita televisão. Todos sabemos que o presidente Barack Obama acompanhou em direto o assalto à casa de Osama Bin Laden no Paquistão. Portanto, a situação é exatamente a mesma. Quais são os barcos que estão a passar no Oceano Índico, o que é que estão a fazer? Estão a limpar os porões, estão a baldear pescado. Portanto, é uma questão de preço, porque custa dinheiro ter acesso ao satélite. Por exemplo, em Moçambique, neste momento, todos estes animais que têm colares e que as autoridades de proteção à fauna têm interesse em proteger, o que é que eles fazem? Eles, por dia, têm acesso ao satélite 2 vezes. E, portanto, o satélite baixa elementos recolhidos das movimentações dos animais 2 vezes por dia. Porquê 2 vezes por dia? E claro que penso que cada utilização são uns pequenos minutos, 2 minutos, só para saber as movimentações dos animais. Mas, portanto, isto significa que várias instituições em Moçambique fazem a utilização do satélite. Mas 2 elementos ainda em relação a esta nova faceta negacionista de negar tudo, não querer colaborar. Por um lado, penso que aqui há um elemento de classe
incontornável, ou seja, são pessoas com determinado estatuto social que se arrogam no direito de comparecer num tribunal e achar que o tribunal é como se estivessem na sala das suas casas, nomeadamente, não tendo o melhor trato perante o juiz. Mas também mostrou uma faceta que é interessante. A preparação do juiz, que conhece bem as peças processuais e, portanto, presumo que o juiz deve ter divertido imenso com as mentiras, quer do Bruno Langa, quer do Ndambi Guiabusa, porque ele tem todos, e se ele leu o processo como ele disse que leu, ele sabe exatamente onde é que o réu está a mentir e está a contar uma história e está a dizer que não conhece. Aliás, um dos argumentos mais ridículos é o juiz sugerir a Ndambi Guiabusa que utilizasse o seu próprio computador e ele não quis usar o computador. Ou ontem quinta-feira, hoje sexta-feira, Bruno Langa alegar que um dos seus e-mails era falso. Ora, a questão é muito fácil de comprovar se é falso ou não, e também sabemos todos, sobretudo Hotmails e Yahoo, que nós criamos os endereços que nós quisermos na internet para servir objetivos diversificados. Também é lícito dizer-se que a Procuradora se tem mostrado muito à vontade no processo, logo não passaram em claro as mentirinhas ou as recusas em responder em perguntas no tribunal. Porque se é verdade que há o princípio de o réu não se autoincriminar, o facto de não responder, o facto de abertamente não querer cooperar com o tribunal, isto não significa que o tribunal fica sem elementos para tomar o seu juízo, para fazer as suas conclusões. O seu juízo. Não nos devemos esquecer que, no fim do dia, a condenação e a sentença que for exarada pelo juiz corresponde àquilo que é a matéria de direito e matéria dos códigos, nomeadamente o Código Penal, mas também aquilo que é a convicção do juiz em relação à culpa ou à não culpa do réu que compareceu em tribunal. Ontem o Bruno Langa confirmou que recebeu 8,5 milhões de dólares na sua conta aberta em Abu Dhabi, tal como o Teófilo Nhangumele confirmou no dia da audição dele que recebeu os 8,5 na sua conta em Abu Dhabi. Quem negou foi o réu Ndambi Guiabusa, e também esta semana o seu advogado apresentou um extrato de conta que, segundo ele, mostra que não houve nenhuma transação nesta conta. Mas Bruno Langa, quando questionado por que recebeu aquele dinheiro, eles falam de parcerias com Diane Bustan, mas em nenhum momento eles querem explicar que tipo, que natureza de parcerias é que tinham com Diane Bustan. Pois vemos todas aquelas coincidências em que todos viajavam para Abu Dhabi, coincidentemente todos se encontravam, iam para os escritórios da Previvência, e também viajavam para a Alemanha, todos, incluindo António Carlos Rosar, que vai ser ouvido nas próximas semanas. Bem, isso é óbvio, por isso é que eu dizia que reflete, inclusivamente, alguma ingenuidade negar esses factos, por exemplo, negar o contrato, negar os elementos constantes do contrato. Quer dizer, se eu obtenho um visto para um determinado país, então eu não me preocupo de saber o que é que está escrito no visto. O visto, claro que eu aceito como normal que, por uma questão de expediente, uma pessoa aceite que se ponha lá uma profissão qualquer em função da cota de trabalho
que existe num determinado país. Mas isto tem as suas consequências, inclusivamente ao nível do anedotário. Por exemplo, o Ndambi Kabuso, o filho presidencial, ser um mecânico hidráulico, dá para todo tipo de brincadeiras, como o Bruno Langa ser um mecânico diesel. Mas é isso, são as consequências. Não, também há outra coisa, e mais uma vez nós estamos aqui em duas dimensões: a dimensão popular e a dimensão estritamente jurídica. Não escapa ao olho popular este tipo de contradições, este tipo de mentiras, de comportamentos. Então, aquilo que a percepção popular retira deste tipo de julgamentos é muito mais gravosa e é muito mais perigosa e subversiva do que apenas aquelas pessoas que estão... E olhando exatamente para este ponto do popular, dando algumas voltas pelos Facebooks, pelas redes sociais, é possível ver que as pessoas estão muito agradados com a forma como o Cipriano Mutota, por exemplo, se fez presente ao tribunal, ao responder de forma muito educada e a dizer quase tudo. E aqui, se quisermos dar um prémio, por exemplo, de Mr. Simpatia, levava o Nhangomele à vontade. Absolutamente. Não só isso, Francisco. Em qualquer sítio onde uma pessoa vá no bar, no supermercado, na bomba de gasolina, na loja de conveniência, o tema do momento é o julgamento. É o julgamento. E toda a gente tem opinião. E como estão zangados, porque há o nós e eles, porque essa aqui é a parte interessante. Aqueles são eles, ou seja, é outro tipo de pessoas que vivem num outro mundo que não é o mundo das pessoas normais, que são essas pessoas que trabalham na loja e na bomba de gasolina. Portanto, há como que uma revolta corrosiva das pessoas que, por um lado, ficam a saber determinadas coisas que, em última análise, até já sabiam, e ali é a confirmação desses factos, como ficam revoltadas por as pessoas, não obstante serem confrontadas com estas situações, ainda pretenderem negar. Por exemplo, eu penso que ninguém fica muito escandalizado quando se fala de um Mercedes ou do BMW. Agora, desfilar ali uma gama de carros que se desconhece, de Ferraris, Maseratis, Range Rovers, Rolls Royce. Até o juiz tem dificuldade de pronunciar Rolls Royce. Quer dizer, num país que a maior parte das suas estradas é completamente esburacado, onde que vão usar esse Rolls Royce? Talvez porque exatamente outros têm residências noutros países aqui da região e que têm boas estradas, então o Rolls Royce, o Ferrari e o Lamborghini pode ser usado nesses países. Certamente que não é aqui, porque mesmo a N1 daqui para o Bilene é uma estrada com muitos buracos. E ligando ainda aí, antes de entrarmos para outros pontos, só para esgotarmos a questão do juro popular versus o juro que está no tribunal, olhamos para a questão da indumentária, que está também a levantar um debate. Tem um debate jurídico que vale o que vale, mas também tem um outro debate que diz que temos que seguir a loja dos favos. Se os outros, os pilha-galinhas, podem vestir o fardamento laranja, por que estes não podem? Por que quer se levantar agora este debate de que há a presunção de inocência, Fernando? Bem, é assim. Claro que em matéria estritamente legal, a minha interpretação
é que as pessoas não tinham que comparecer no tribunal de fato laranja. Posto isto, e a minha parte mais emocional encolhe os ombros em relação ao fato laranja, embora não devesse ser, ou seja, o meu sentimento de cidadania e a combinação de sentimento de cidadania com o facto de ser jornalista não me dá o direito de encolher os ombros perante a questão do fato laranja. Mas, se fizéssemos um inquérito popular, a esmagadora maioria das pessoas iria dizer que gostam. E quanto mais os advogados pedem para as pessoas não irem de fato laranja, mais existe a convicção de que devem estar de fato laranja. Um outro elemento que também me parece importante, na minha convicção, e tenho elementos para dizer isso à vontade, havia claramente essa instrução para que estas pessoas comparecessem de fato laranja. Portanto, há claramente uma intenção de humilhar estas pessoas que exatamente vêm de ambientes muito privilegiados e para mostrar que, mesmo vindo desses ambientes, o Tribunal trata-os dessa forma. Armando Guebuza, o antigo chefe de Estado e pai de Armando Dami Guebuza, esteve no tribunal durante 2 dias para acompanhar a audição do filho. Falando de Guebuza, não é uma figura qualquer, é um antigo combatente pela independência deste país, ocupou várias posições relevantes. A sua presença em tribunal não tinha este potencial de condicionar o julgamento? Eu fiquei convencido que sim, que condicionou e condicionou toda a gente, mas porque também o presidente Guebuza não tomou ou não tem tomado uma posição de Pôncio Pilatos em relação ao julgamento. Depois de uma fase que mais ou menos estava distante, claramente tem emitido posicionamentos agressivos e, nomeadamente, expressado a sua desconfiança e desconforto em relação à forma como todo o processo está a ser conduzido e, especificamente, em relação ao papel da Procuradoria-Geral da República. E o seu filho, Ndambi Guebuza, acabou sendo um porta-voz disso, exatamente ali no tribunal. Desse sentimento. Claramente, aliás, alguns dos posicionamentos foram anteriormente veiculados pelo presidente Guebuza. Agora, e claro que isto é um risco, admitir ou não admitir o presidente Guebuza na sala, mas, em última análise, a ideia é de também passar esta imagem de que o Tribunal não se deixa intimidar pela presença do antigo chefe de Estado. Por exemplo, Guebuza, neste momento, é um declarante. Em estrito senso, não deveria ser permitida a sua presença, uma vez que os outros declarantes também não comparecem na sala. De qualquer forma, e isto é a opinião de vários juristas e de vários juízes, este é um julgamento sui generis, ou seja, o declarante tem acesso a todo o conteúdo do julgamento, porque na sua casa, sentado no sofá, está a assistir a todas as declarações. Portanto, é ilusório pretender-se de que um declarante não conhece o conteúdo. Mas, se nós vemos que os próprios réus, de um dia para o outro, alteram posicionamentos, porque exatamente quando recolhem à prisão ou quando recolhem ao sítio onde estão, têm a possibilidade de conferenciar com os outros réus. Eventualmente, não descartaria a hipótese de receberem chamadas do
do exterior e, portanto, retocarem as suas declarações, pretendendo que aquilo que disseram no dia anterior não era bem assim. Portanto, claro que seria espetacular e corresponderia a uma tentativa de humilhação do próprio chefe de Estado, estando ele presente, e ser impossibilitado de assistir à sessão. Teria este lado espetacular, mas também com consequências ao nível da grande plateia da grande plateia do juiz. Logo me pareceu mais acordado que ele comparecesse, embora em termos legais se discuta se devia ou não devia estar presente dentro da sala de audiências. A defesa de Dami Guebuza requeriu a audição de Jean Bostani, este executivo da Privivest, descrito como mastermind de toda esta grande operação de subornos. Num quadro, Fernando Lima, desta tensão política entre o antigo chefe de Estado e o atual, este julgamento trouxe isso, e isso temos estado a ver. Ouvir Jean Bostani não é uma estratégia que visa demonstrar que Filipe Nunes é o motor destas dívidas ocultas, seguindo a mesma linha de ataque que está a ser usada pela Privivest no julgamento de Londres. Também é importante lembrar que no julgamento de Nova York, Bostani fez surgir o nome de Filipe Nunes depois do juiz da causa ter lhe perguntado sobre o Newman. Sim, começando pelo fim, Bostani foi forçado a revelar o nome de Newman em Nova York, mas eu penso que em Nova York Jean Bostani ainda estava dividido em termos de lealdades. Se não havia dúvida que claramente apoiava e ele estava com Armando Guebuza, não era totalmente claro se a Privinvest e ele pessoalmente deveria virar os canhões contra o atual governo e contra o atual presidente. Até o mais longe que ele conseguiu ir em Londres foi dizer que aquilo que está a acontecer decorre de contradições no seio da própria Frelimo e no seio do próprio círculo de poder em Moçambique. Claramente, e depois da ação que o Estado moçambicano intentou em Londres, a Privinvest está contra o atual governo. Não tenho a mínima dúvida, não é porque de convicção, é porque o advogado Chival também o declarou logo no primeiro dia, que ele se sentia muito honrado de ter contribuído na defesa de Jean Bostani. Muito do texto e da argumentação legal que aparece em Londres é pesquisada a partir de Maputo e, portanto, claramente há, eu diria, escritórios de advogados e, por que não, o escritório de Chival a ajudar o resto da equipa de advogados da Privinvest na ação em Londres, porque aquilo que se coloca à Privinvest é muito simples. A Privinvest argumenta que foi contratada por um cliente, assinou contratos com esse cliente para fornecer serviços e equipamentos. Os serviços e equipamentos foram fornecidos, ela precisa de receber o seu dinheiro. O seu dinheiro. Se não recebe o dinheiro, é por isso que está em tribunal. Aliás, os bancos também estão em tribunal, porque, sobretudo os bancos, e tirando a parte excepcional da Ematum, cujos pagamentos continuam a ser feitos com regularidade, os bancos ainda não foram ressarcidos dos dinheiros que despenderam com o Estado de Moçambique. E, portanto, quando Moçambique tem esta ação em tribunal, também é uma maneira de
até agora não pagar esses mesmos empréstimos, alegando e argumentando exatamente que há uma ação em tribunal e, portanto, não vai pagar enquanto não houver um veredito legal. Até aqui, o Fernando Lima, não há dúvidas quanto ao envolvimento de Filipe Nyusi enquanto Ministro da Defesa na concessão deste projeto, na parte técnica. Mas o que é preciso agora verificar e valorar é quem decidiu sobre o que e quem. Acha que se Filipe Nyusi estivesse profundamente envolvido, sobretudo nesta parte dos subornos, teria cedido a pressão do FMI para a auditoria internacional que foi levada a cabo pela Kroll, e o julgamento que agora está a correr no BO podia também ceder a isso, sabendo dos eventuais danos reputacionais sobre ele? Eu tenho dúvidas. E aquilo que tem sido dito até agora nos bastidores é exatamente isso, que Filipe Nyusi era uma figura menor em todo este processo. E faz sentido. Faz sentido porque, a não ser que neste caso haveria um ministro que se salientou especificamente ou espetacularmente não foram seguidos os procedimentos habituais, em Moçambique nenhum ministro tem poderes para exorbitar competências acima do chefe de Estado, acima do Presidente da República, que é também chefe do governo. Portanto, significa que os ministros cumprem uma pauta, cumprem um papel que lhes é dado pelo chefe de Estado. Por exemplo, argumenta-se que no atual governo Celso Correia é um super-ministro. Se ele é super-ministro ou é um ministro proeminente, é porque essa proeminência e esse protagonismo lhe é permitido pelo chefe de Estado. Porque, ao contrário, e em regimes muito autocráticos, como é o regime moçambicano, se um ministro começar a dar muito nas vistas, é saneado, porque não pode ter luz própria, 2, não pode dar a aparência que tem luz própria. E o mesmo que estamos aqui a dizer de Filipe Nyusi aplica-se exatamente a Manuel Chang. Manuel Chang nunca assinaria as garantias se não tivesse recebido ordens para tal, mas essa é uma das questões muito importantes em relação a Manuel Chang. Ouvir Chang em tribunal a dizer quem lhe deu as instruções para assinar estes documentos. Mas, por exemplo, eu nesta altura acho que a Procuradoria tem documentação muito importante, apesar da Procuradoria protestar sempre em relação aos americanos. As evidências que eu tenho é que há muita documentação que veio dos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos. Por exemplo, há toda uma parte que até agora não foi utilizada que corresponde às audiências de Jean Boustany com Armando Guebuza, e não é de terceiros, é Jean Boustany que diz que o presidente lhe disse que ele era um dos homens mais ricos da África, que era muito poderoso, que lhe indicava quem deveria seguir o processo, nomeadamente António Carlos do Rosário. 2, que paralelamente havia outros negócios a tratar e que, portanto, havia pessoas na família dele que podiam seguir esses negócios. Portanto, quando falamos do Jean Boustany, há essa faceta de apontar os canhões para Filipe Nyusi, mas há outro tipo de informação, e informação que está na posse da PGR e do próprio juiz, a que o executivo da Privinvest não se pode furtar e que, mais uma vez, é altamente comprometedor
para o antigo Sobretudo as presidente. mensagens que tratavam o antigo presidente Papá. Sim, esse eu diria que é um pormenor, mas é um pormenor importante, porque reflete uma situação de proximidade, mas não só reflete a situação de proximidade, como uma questão mais embaraçosa. Algumas dessas mensagens, e acho que foi intencional revelar essas mensagens, aconteceram depois do presidente Guebuza já não estar no exercício das suas funções. Logo, havia como que uma fiscalização de atos que eram atos do governo, mas que ele queria continuar a seguir, mesmo estando fora do governo. Agora, a outra coisa que também é lícito levantar é: se estas mensagens seletivas foram libertadas, podemos imaginar quantas outras mensagens trocadas durante o mandato de Guebuza a serem libertadas não serão igualmente danosas para a imagem do antigo presidente. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar agora sobre a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, apesar deste blackout informativo, vão chegando também informações por outras vias alternativas sobre o curso da guerra em Cabo Delgado. Por exemplo, sabemos que caiu Jinga, Muidumbi, e também caiu Namakande, que é outra vila que a par de Mocímboa da Praia esteve durante muitos meses, longos meses, sob o controle dos jihadistas, Fernando Lima. É importante que nós mantenhamos o foco sobre isto e que não viremos todas as nossas atenções para a tenda da DBO, mas é isso que é o efeito mediático. Mas claramente há um esforço militar intenso em Cabo Delgado. As forças ruandesas, apoiadas por forças moçambicanas, continuam imparáveis. Não há qualquer relato de grandes resistências, embora se registre resistência ao longo das bases. Mas também sabemos que foram necessários pelo menos uns 3 dias para chegar a Mbao, que é a partir de China, que é um percurso de 22 km. Isso não é demonstrativo de essas bolsas de resistência? Das duas coisas, das bolsas de resistência e também das dificuldades no terreno. Nós estamos a falar de uma zona ao longo do Messalo, de uma zona que, não obstante estarmos em época seca, é uma zona onde se planta arroz. Portanto, uma zona pantanosa. Logo, a progressão é difícil e hoje já ninguém faz estas batalhas tipo Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas fazem os percursos a pé. Não obstante, determinados percursos, mesmo com o apoio de carros, é necessário que as tropas especiais façam determinados percursos curtos a pé. Mas, portanto, a atenção deste bloco de forças, que a informação que temos continua a ser a única força operativa em combate, continua a estar centrada no sul de Mocímboa da Praia, uma parte no distrito de Muidumbi, portanto, exatamente com essas operações em Chinga e Namakande, mas, sobretudo, ao longo do rio Messalo. Penso que a próxima zona operacional será a costa de Macomia e Kisanga. Portanto, toda a zona de Quiterajo, Mocojo, Panjane, portanto, áreas também que dão acesso às ilhas das Quirimbas. Portanto, este será um segundo teatro operacional e também uma área, tal como Mocímboa da Praia, de implantação confessional. Portanto, nós temos 3 áreas específicas de militância
militância confessional em relação à violência em Cabo Delgado. A zona costeira de Macomia, com particular incidência Quitrajo e Mocojo, depois a zona de Mocima da Praia, um pouco Palma, e depois Nangade, onde inclusivamente também foi destruída uma mesquita, e um dos líderes religiosos do grupo era originário de Nangade. Portanto, é óbvio que a progressão será depois para a costa, dado que foi dito que há tropas tanzanianas em Nangade. É possível que atravessaram esta semana em Nagonamo. Sim, é possível que algumas bolsas de resistência, e que são muito importantes porque correspondem a corredores de abastecimento jihadista no norte de Moçambique. Portanto, é quase óbvio que haverá operações militares nessa zona, tanto que quando praticamente deixaram de haver incidentes armados em Mocima da Praia, em Palma, continuam a ser reportados incidentes de violência na costa e em Nangade, nomeadamente decapitações de populares nessas regiões. E Palma também vai tentando se reerguer depois daquele ataque de 24 de março. Há indicações de viaturas militares que vão transportando também pessoas que saem dali da vila de Quitunda. Bem, para já, e penso que isso é importante, é o único local afetado pela violência em que a população está a ser deixada retornar às suas zonas de origem, e, portanto, também se considera que há condições mínimas para as pessoas poderem sobreviver em Palma. Isto é uma operação também apoiada pelo exército ruandês. Portanto, mais uma vez, mostra esta faceta de conquista de mentes e corações em relação a Moçambique. Mas, tendo dito tudo isto, há uma nova situação que não deixa de ser irónica. Tanto quanto me foi dito, depois de um acordo e de pressões da parte moçambicana sobre o Ruanda para que não desse informação sobre o que se estava a passar no teatro de operações, praticamente nós só nos podemos apoiar nas nossas próprias fontes, porque secou a informação do Ruanda e de Moçambique. Aliás, os responsáveis moçambicanos devem estar exultantes porque o Ruanda aceitou congelar a informação do que se passa em Moçambique. Olhamos agora para a SADC. Há uma nota de 2 de dezembro que indica que essas tropas da organização conduziram operações dentro da área da sua responsabilidade, não é indicada qual é, em estreita colaboração com as forças moçambicanas, invadiram um esconderijo de insurgentes que está em Moera, que é a sul de Mbau. Isto foi no sábado, dia 28 de agosto, onde capturaram um insurgente, recuperaram várias viaturas e outros. Não lhe parece muito pouco para aquilo que se esperava da SADC? Certamente que ao nível da opinião pública é pouco mais que nada. Mas isto, do ponto de vista estratégico, também demonstra outra faceta e que me parece muito mais importante, ou seja, que o papel que foi atribuído às forças da SADC é mais um papel defensivo, de contenção, de ocupação de espaços, e acho que de algum modo tínhamos aventado aqui esta possibilidade, e é o que está a acontecer na prática. Em termos operacionais, vamos estar atentos a qual vai ser o protagonismo da SADC em relação ao ataque à costa e a Nangade, porque são as próximas áreas de confrontação,
mas eu não me admiraria que o ponto de vista operacional ou o lado operacional continuasse a cargo do Ruanda e de Moçambique. Mas acho que exatamente por causa deste grande ponto de interrogação, o que se passa com a SADC, hoje, sexta-feira, a SAMIM, que é o acrónimo para a força da SADC em Moçambique, emitiu o seu primeiro comunicado operacional, em que diz exatamente isso, que agora o contingente está pronto para entrar em operações. Mas os 3 meses, Fernando Lima, já estão a passar rapidamente. Exato. Não só não estão a passar rápido, estão a acontecer e a expirar o prazo. Claro que há sempre a possibilidade de o prazo ser estendido, e isso é reforçado também neste comunicado divulgado hoje, mas há abertamente uma subalternização da força da SADC, não obstante também sabermos que o avião disponibilizado de Angola tem feito os seus voos logísticos, os helicópteros da África do Sul têm funcionado, o avião de reconhecimento da África do Sul tem sido utilizado e a fragata que controla os movimentos junto à costa de Moçambique também está totalmente operacional nas missões que lhe foram confiadas. O Mediafax hoje noticia que estão a ser presos alguns insurgentes que largaram as armas e correram para a cidade de Pemba. Era expectável isto, Fernando Lima, que depois de estarem a ser acossados, esconderam as armas e espalharem-se. Certamente que sim, é natural, é quase óbvio que isso vai acontecer, e isto é um movimento que também vai acontecer em outros distritos do sul de Cabo Delgado e mesmo em muitas zonas de Niassa e de Nampula, onde pessoas que tinham desaparecido há meses vão aparecer de repente e sem motivos aparentes de reaparecer. É o óbvio, é o natural que isto aconteça, e do mesmo modo que é natural que a violência armada passe por um movimento reorganizativo e que, eventualmente, não é óbvio que os combates vão continuar, mas a haver reorganização, certamente que serão utilizados outros métodos de atuação, nomeadamente enquanto permanecer em Moçambique uma força militar externa e com muito mais capacidades de enfrentar os desafios da violência que o próprio exército moçambicano. Vamos ao Banco de Moçambique. O José Zandamela foi reconduzido ao cargo de governador. Com esta recondução, Fernando Lima, sai reforçado o Zandamela depois de algumas contestações dentro do sistema financeiro moçambicano? Sai claramente reforçado. Isto significa que vamos a continuar a assistir a ações, eu diria, de natureza controversa do governador do Banco de Moçambique, mas penso que o sinal mais evidente que esta renomeação dá é que claramente o Fundo Monetário Internacional quer continuar a observar por dentro o que se passa em Moçambique e que o seu ex-funcionário continue à cabeça do Banco de Moçambique, e isto, claro, que é conveniente também para o governo de Moçambique, que assim e de forma indireta assegura ao FMI que as nossas finanças estão sob controle. Quando eu digo sob controle, não é que estão controladas do ponto de vista financeiro, mas que estão controladas do ponto de vista de haver
digamos, um submarino ou um olho atento à saúde financeira do próprio país. Fora de portas, chegam-nos indicações de que a moçambicana Clara de Souza, que já foi administradora do Banco de Moçambique e representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, agora acaba de ser nomeada diretora nacional daquela instituição da Bretton Woods para os países do Sahel, que inclui Mali, Burkina Faso, Chad e Níger. É uma figura, Fernando Lima, moçambicana em grande ascensão internacionalmente. É importante isto, como sempre digo, há muitos moçambicanos com muito valor e que estão a fazer carreira nas instituições internacionais, assim como há muitos moçambicanos de valor que habitam o nosso próprio país, mas que nunca são chamados a ter qualquer desempenho formal ou oficial. Portanto, isto continua a ser, digamos, esta mala aberta de disponibilidades que o Governo não utiliza, que tem à disposição e que, se quisesse inverter a filosofia de quem é quadro, quem serve o Governo e quem serve o país, certamente que estas pessoas teriam um papel a desempenhar num outro governo que não um governo sobre controle partidário férreo. E só para lembrarmos um pouco, esta senhora esteve num shortlist na altura para substituir Ernesto Gouveia Gomes. Sim, ela e outros, mas a questão que muitas vezes se coloca em relação a esses funcionários é exatamente se vale a pena e se há condições para que o seu mandato seja exercido em pleno. Por exemplo, quantas pessoas não vaticinaram que Rogério Zandamela não conseguiria cumprir o primeiro mandato? As contradições estiveram lá, não obstante, ele fez o primeiro mandato porque condições objetivas assim o possibilitaram, nomeadamente esta relação que ele tem com o FMI e que, em última análise, acaba por assegurar aquela rede de segurança com que os trapezistas fazem aqueles seus exercícios mais complexos na tenda do circo. Vamos ao cimento. Depois de ter entrado para o mercado e imposto preços baixos, provocando a queda de preços que saíram de 500 para 210 meticais, algumas fábricas fecharam. A Dudongo anunciou esta semana o agravamento do preço do cimento. A que se sente seduzido e abandonado, Fernando? Este aumento de preço é no mínimo suspeito. Infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de aclarar a questão do carvão e do impacto do carvão na produção. O argumento deles é que na produção de cimento. $40. Sim, é verdade que o carvão está em alta, por isso mesmo é que as mineradoras aumentaram também o seu nível de produção e de exportação de carvão, sobretudo carvão de coque. Tem preços de novo muito simpáticos, mas podemos estar perante outros cenários, nomeadamente um cenário de compromisso em que a Dudongo aumentou os preços para não afastar totalmente outras empresas que estão na área dos cimentos e que têm interesses, ou que a fonte de interesses é o mesmo. Ou seja, a Dudongo tem um controlador a partir do próprio Partido Frelimo, que é indiretamente acionista da Dudongo, mas as pseudofábricas de cimentos também têm sempre os seus padrinhos e os seus interesses na nomenclatura e, portanto, conseguem ter argumentos fortes juntos do Ministério da Indústria e Comércio. Só para
explicar aos nossos telespectadores que não é uma elaboração teórica. Aqui já há muitos anos, e no início da atividade da Vodacom, houve um exercício mais ou menos semelhante, ou seja, em que as tarifas foram mantidas ou aumentadas para um certo nível para que a Vodacom pudesse competir no mercado moçambicano. Portanto, eu acho, não poria de lado, embora esteja a elaborar numa hipótese, não poria de lado a hipótese de este preço do cimento ter sido um preço negociado. Muito bem, Fernando Lima já escutou o nosso tempo, são 60 minutos para cada programa, já terminamos os 60 minutos, estamos aqui a ser avisados pelos nossos realizadores. Hoje foi um programa em que, caros ouvintes e telespectadores, olhamos para o julgamento que está a acontecer no BO, das chamadas dívidas ocultas, e comentamos também a situação de Cabo Delgado. Estes foram os dois principais temas, os pratos fortes do programa de hoje. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje a 7 dias.